Bom dia, galerinha do 8º ano, galerinha esperta. Prepare já o seu material, coloque aí na mesa, no seu lugar habitual de estudo e já vai aí respirando fundo para a aula de geografia de hoje. E também vamos desejar um bom dia aos professores, guerreiros e parceiros que estarão comigo aqui no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. E claro, já vamos aí matar a ansiedade da garotada e vamos colocar na tela o tema da aula de hoje. Fases da globalização, primeira parte, aula muito importante. Fique atento aí às orientações do professor. Quem irá ministrar a aula para vocês é o professor de Geografia, Antônio Russo. Bom dia, professor Antônio. Bom dia, professor Carlos. Bom dia aos alunos, professores aí do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais e a todos aí que irão acompanhar a mais essa aula para o 8º ano. Nós vamos ter aí uma aula de retomada, né, de uma habilidade do 7º ano e nós vamos trabalhar em dois momentos, né, por isso que é parte 1 e parte 2. Né. Para isso, o professor Carlos vai falar o que nós vamos trabalhar hoje. Isso, vamos devagar com essa garotada, didaticamente, para que eles possam aí compreender o máximo das potencialidades das habilidades. E, em falando em habilidade, vamos colocar na tela a habilidade de hoje. Vamos aplicar conhecimentos geográficos para identificar fenômenos socioespaciais representativos das primeiras fases do processo de globalização em diferentes lugares. A unidade temática será Mundo do Trabalho e o objeto de conhecimento, produção, circulação e consumo de mercadorias. Legal? E aí, nós temos aí um vídeo muito importante sobre a redução das desigualdades sociais. Preste bem atenção no vídeo. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 10, Redução das Desigualdades. De acordo com ele, temos que, até 2030, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A desigualdade é uma preocupação global, que vem crescendo nos últimos tempos. O então presidente norte-americano Barack Obama chegou a dizer em 2013 que o aumento da desigualdade de renda seria o desafio definitivo de nossa era. De fato, ela causa descontentamento e imobilidade social, o que gera conflito, segregação, sentimento de injustiça e violência. Além dos aspectos sociais, um estudo do FMI aponta que a desigualdade prejudica também o crescimento econômico dos países. De acordo com esse estudo, se a participação na renda dos 20% mais ricos aumenta, então o crescimento do PIB diminui a médio prazo. Em contrapartida, um aumento na participação na renda dos 20% mais pobres está associado a maior crescimento do PIB. O coeficiente de Gini é o mais utilizado para se avaliar o nível de desigualdade de determinada população. Resumidamente, ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade. Um coeficiente de Gini de 1, portanto, significaria a total concentração de renda, ou seja, uma pessoa detendo toda a riqueza de, por exemplo, um país. De acordo com o relatório de desenvolvimento humano elaborado pelas Nações Unidas, os 3 países mais desiguais do mundo são a África do Sul, a Namíbia e o Haiti. O Brasil ocupa a 10ª posição. Para ficar mais claro, imagine que estas 10 pessoas representem todo o Brasil e estejam alinhadas de acordo com a renda. Esta representa os 10% com maiores rendimentos e esta os 10% com menores rendimentos. Utilizando dados da PNAD Contínua 2016, se pegássemos R$100 e distribuíssemos entre elas, esta ficaria com R$ 43,40 e esta com 80 centavos. Os 10% mais ricos possuem uma parcela da massa de rendimento superior à dos 80% da população com os menores rendimentos. Embora o Brasil tenha um elevado nível de desigualdade, ela diminuiu consideravelmente. Em 1989, por exemplo, o índice de Gini era de 0,633, o que nos deixaria em segundo lugar na classificação atual. Em lugares como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Irlanda e a Austrália, por sua vez, a desigualdade vem aumentando nos últimos tempos, especialmente após a década de 1980. Você saberia dizer quais são os países menos desiguais? São eles: Ucrânia, Eslovênia e Noruega. Para efeito de comparação, utilizando o mesmo esquema anterior, os 10% mais ricos na Ucrânia ficariam com R$ 21,60 e os 10% mais pobres com R$ 4,20.
O ODS 10 também almeja reduzir a desigualdade entre os países. Se pegarmos o PIB baseado na paridade de poder de compra de todo o mundo, segundo o FMI, veremos que todo o continente africano responde por 5%, apesar de contar com cerca de 16% da população mundial, ao passo que a Europa tem 20,97% do PIB com cerca de 10% da população mundial. China, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha e Rússia, somados, representam 51,72% de todo o PIB mundial. Deixando de lado os aspectos econômicos, a desigualdade entre países também envolve a participação na governança global. A tomada de decisão em importantes instituições internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, o FMI e o Banco Mundial, não reflete a realidade contemporânea, pois dá um peso desproporcional aos países desenvolvidos. Por serem instituições cruciais na construção da ordem internacional, é fundamental que seja assegurada uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento, a fim de produzir instituições mais eficazes, confiáveis, responsáveis e legítimas. Um mundo com mais igualdade é um mundo melhor. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, e não deixe de acompanhar os outros 16 objetivos aqui no nosso canal. Até a próxima! Bom, é isso aí. Então, através do vídeo aí que a gente viu sobre o ODS aí, que é apresentado pelo IBGE, a gente viu que, mesmo falando em globalização, nessa relação global, as desigualdades aí, elas são bem nítidas, e acabam ficando na mão de poucos países, o poderio político, o poderio econômico, e teria que ser mais distribuído aí, principalmente. A referência é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mostra tanto a relação do desenvolvimento social, como também do desenvolvimento econômico. Bom, como a gente vai falar de globalização, vamos ver aí o que é esse conceito aí de globalização. Então, acompanhe na tela. Segundo Boaventura de Souza Santos, a globalização, principalmente em seus aspectos econômicos estruturais, tem os seguintes traços fundamentais. Economia dominada pelo sistema financeiro e pelo investimento à escala global, processos de produção flexíveis e multilocais, baixos custos de transporte, revolução nas tecnologias de informação e de comunicação, desregulação das economias nacionais, proeminência das agências financeiras multilaterais, emergência de 3 grandes capitalismos transnacionais, o americano, o japonês e o europeu. Então, através dessas características aí, a gente vê o poderio tanto de grupos de países, no caso aí do europeu, tem a relação com a União Europeia, que é o bloco econômico lá na Europa, o principal deles e o principal do mundo, tem a relação com os Estados Unidos, principalmente dentro da multipolarização, tendo lá uma questão lá no continente americano, mas no processo também mundial, por isso que a gente fala tanto em multipolar como unipolar, e tem o Japão, mas na relação asiática, principalmente no Sudeste Asiático, porque, logicamente, ele tem um grande concorrente, que é a China, que é um concorrente asiático com o Japão, e um concorrente mundial com os Estados Unidos da América, tanto nessa relação política como relação comercial. E, logicamente, nessas várias características aqui que foram colocadas para vocês aí, a questão do baixo custo tem a ver aí com a questão dos meios de transporte, os meios de comunicação com a internet também faz com que o espaço seja diminuído através desse meio de comunicação. Os meios de transporte mais rápidos também faz com que esse espaço seja cada vez mais diminuído, até porque hoje você produz um produto em vários países, por isso que a denominação de multinacional cai em desuso, e nós falamos aí em transnacionais, empresas que têm suas produções em diversos países, têm sua matriz central, mas se distribui a produção em vários países, logicamente, com a intenção de ter um baixo custo e um aumento de lucro. Essa é, logicamente, a realidade da globalização, tá certo? Quando falamos de globalização, nós vemos os aspectos históricos, que foram desenvolvidos desde a época das grandes navegações. Então, mesmo que a gente não fale, a gente, quando estuda as grandes navegações, o professor Carlos aqui de História vai falar se eu estou certo ou errado, nós não vamos falar na época das grandes navegações que tinha lá globalização, mas os aspectos que desenvolveu as grandes navegações, principalmente indo de um continente para outro, dá para se entender que havia já um processo global.
logicamente não se comparando com os dias de hoje, né, professor? Verdade. Não existia, galerinha, o conceito, né? Essa palavra globalização, se nós chegássemos ali na Europa do século XV, século XVI, viajando naqueles navios, né, aquelas caravelas, se nós falássemos o nome globalização, seria uma palavra nova a ser inserida no dicionário e no vocabulário daquela época. Mas as ações, né, e as interligações entre povos, né, europeus e asiáticos, né, nesse momento histórico, já mostra aí que as barreiras geográficas já não eram suficientes para poder impedir, né, o alcance de outros povos. É claro, como falou o professor Antônio, a visão não era fazer turismo, era comercial. Exatamente. Então, nessa relação, aí nós entramos aí nas fases da globalização. Então, a primeira fase, vocês vão aí acompanhar na tela, vocês vão observar aí, fala das grandes navegações, principalmente já relacionado com um novo continente, que é o continente americano, do século XV até o século XVIII, né, que ocasiona aí a primeira revolução industrial. Meio de transporte muito utilizado aí no Oceano Atlântico é esse tipo de caravela aí, né, que é uma caravela de origem moura, né, vinda lá, né, da parte do Oriente Médio, né, estendendo-se aí pela África, né, até a Península Ibérica e, logicamente, né, aperfeiçoado aí pelos portugueses que empregavam aí essas velas triangulares. Então, né, quando a gente vê lá os livros de história, a gente vê muito essas caravelas na questão aí das grandes navegações, né, como o professor Carlos falou, tem a relação, né, com a Ásia, né, a formação principalmente do comércio com as Índias, que a gente vai ver já já, mas também tem essa relação inicial no século XV do processo aí do novo continente, que é o continente americano. Vamos lá seguir aí para a próxima tela, e aí a gente vê aí o que o professor citou, caminhos para a Índia. Né? Então a gente observa aí em vermelho, né, um caminho terrestre, que principalmente, né, levavam aí especiarias, né, e a seda, né, e nós temos em azul, né, a navegação marítima, né, vindo aí principalmente aí com as especiarias e também aí com a seda, como foi tratado. Então, de duas maneiras, era transportado aí, né, as especiarias e a seda, ou por via de transporte terrestre, o que era mais difícil, carregava menos coisas, né, então o lucro era menor, porque o custo era extremamente elevado. Nós estamos falando aí de século XV, então, né, o meio de transporte é diferente dos de hoje. E as navegações também, né, também tendo lá, logicamente, um custo menor pela quantidade do que se carregava na época, muito maior do que por vias terrestres, que até vias terrestres eram até vias até mais perigosas aí se passava aí por regiões perigosas, tá certo? Vamos lá para o próximo mapa. E aí nós temos a rota das especiarias entre 1415 e 1543. Então nós temos lá na região asiática, né, que era a denominação das Índias, né, a circunavegação pela África, porque a partir aí de 1453, principalmente aí com a tomada dos otomanos na Constantinopla, né, que era antigamente a capital do Império Romano Oriental. Então, com a tomada aqui, foi proibido esse tráfico, principalmente terrestre, né, e o marítimo pelo Mediterrâneo, e aí a necessidade de fazer essa circunavegação, que é essa linha em azul, pela África, o que, logicamente, né, levava-se mais tempo, era mais perigoso, né, tem lá o Cabo da Boa Esperança, com o Cabo das Tormentas, né, professor? Isso, que primeiro foi uma tormenta, né, professor? Né? Foi uma tormenta. Agora, galerinha, essa questão dos aspectos econômicos que o professor colocou é importante. Por quê? Porque Portugal poderia também atravessar ali o mar Mediterrâneo, né, para chegar menos suado lá nas Índias, não é verdade? Mas quem que controlava aquela região ali, professor? Era Gênova e Veneza, né, que depois, né, vai se unificar lá no século XIX como Itália. Então, havia a questão dos impostos também ali para poder atravessar. E aí Portugal vai tentar, durante anos,
a aventura no mar, no Oceano Atlântico, atravessando a costa oeste da África até chegar lá nas Índias. Isso para driblar ali toda a questão do domínio de Gênova e Veneza pelo mar Mediterrâneo. Então, foi muitos anos, viu, prof., para que o Cabo das Tormentas se tornasse no Cabo da Boa Esperança. E vários reinos querendo ganhar dinheiro em cima, né? Sim. Tanto os otomanos via terrestre, como então na parte mediterrânea aí com os genoveses, né, que dominavam lá os portos, né? Isso, legal. Como falou aí a Itália, a atual Itália. A gente observa no mapa aí da Rota das Especiarias, né, várias feitorias aí, principalmente na África, né, que aí as feitorias aí são regiões aí de abastecimento das caravelas e, logicamente, para a comercialização dos produtos. Então, é interessante retratar isso. Então, veja, os mapas que a gente viu aí já tem uma cara de comércio de continentes, então, entre continentes. Então, é uma forma de globalização comercial, né? Diferentemente dos dias de hoje, né? Ele tem uma forma, né, bem diferente, mas o processo vai se modernizando com o passar do tempo, principalmente quando a gente fala dos fluxos materiais, né, que aí seria, né, o fluxo de mercadorias, o fluxo das pessoas indo de um continente para outro, né? Então, toda essa relação aí tem muito a ver com a globalização. Então, como o professor Carlos falou aqui, né, não se falava nesse conceito de globalização. A palavra globalização não existia. Mas, né, toda essa infraestrutura, né, todo esse processo é um processo global, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver as rotas marítimas de Cristóvão Colombo, né, com a questão aí das navegações para a América, né, o novo continente. Então, as linhas em azul é a primeira viagem feita por Cristóvão Colombo, depois a linha vermelha a segunda viagem, a terceira está na linha verde, e a linha amarela nós temos aí a quarta viagem. Então, são as 4 viagens feitas aí pelo, né, o Cristóvão Colombo, né, até a questão aí da formação, né, das colonizações, tanto da América Espanhola como da América Portuguesa. Então, a importância dessas rotas até para depois serem utilizadas para o comércio entre a América e a Europa. Vamos lá para a próxima tela. Aí nós vamos falar sobre o mercantilismo, né, muito utilizado naquela época lá das grandes navegações, principalmente pelos reinos que comandavam a Europa. Então, vamos lá. Então, no contexto político absolutista monárquico, né, então a monarquia através do rei, né, absoluto, né, no seu governo político, econômico, um conjunto de medidas econômicas que garantia às monarquias acumularem uma grande quantia de metais preciosos por meio, principalmente, da exploração de suas colônias e tendo lucros exorbitantes com suas atividades mercantis. Então, quando a gente fala aí na questão, né, do ouro e da prata, é a questão monetária da época. Então, quanto mais se acumulava ouro e prata, maior era o poderio econômico e, logicamente, político do reino que assim acumulava. Então, quais eram os principais reinos da época? A Espanha, Portugal, até por deter a questão aí marítima aí nas navegações para a América, né? Aí nós temos a Inglaterra e nós temos a França. Outros reinos, né, no menor poder, né, mas com o passar do tempo também começam a adquirir o potencial, como os Países Baixos aí, que é hoje a Holanda, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Então, as características do mercantilismo. Então, nós temos aí o metalismo, né, que nós citamos aí anteriormente, mostrando a riqueza através da quantidade de metais preciosos que possuía na época, né, o ouro e a prata, principalmente. A balança comercial favorável, ou seja, exportar mais do que importar. Quando fala em exportar mais do que importar, é você vender mais do que você comprar. Então, você vende para outros reinos e mais, né, e compra menos produtos, né, no valor, né, para ter uma balança comercial mais positiva. Crescimento do comércio, né, então a organização de vastos impérios coloniais e a criação de grandes companhias, como a Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, proporcionavam um maior crescimento do comércio. E, logicamente, quem tinha mais potencial comercial acumulava mais riqueza. Então, são essas características do mercantilismo, né? E na próxima tela a gente vai ver outras características aí.
Então, vamos lá, desenvolvimento da indústria, isso já a partir aí dos meados do século XVIII, principalmente com a questão do monopólio, que quando você detém o poder aí de produção de um produto, o protecionismo, que é a forma de proteger o seu mercado interno, o monopólio, que era uma maneira da maioria dos estados utilizavam para possuir o domínio das atividades econômicas de seu país, né, o monopólio através da produção de um produto, deter, né, o poder da produção de um produto, a exploração das colônias, embora muito utilizado, nem todos os estados possuíam colônias, né, principalmente no novo continente, né, tem que lembrar que havia América Espanhola e América Portuguesa. E em algumas partes da América, se teve lá a América Inglesa e a América Francesa, mas aí, né, diferente processo de colonização, porque a América Espanhola e a América Portuguesa era colonização de exploração, né, e a colônia inglesa e francesa era colônia de subsistência. Então, as características eram diferentes. Vamos lá para a próxima tela. E aí é uma atividade, né, professor? Atividade, galerinha. Esqueci da atividade. Atividade, galerinha. Olha, uma boa parte desse conhecimento aqui vocês aprenderam o ano passado, lá nas aulas do 7º ano. Então, vocês já conseguem fazer aí essa correlação entre história e a ideia da globalização. E agora, vocês vão colocar o conhecimento de vocês em prática com a seguinte atividade na tela. A expansão marítima pode ser considerada um processo inicial da globalização? Justifique sua resposta. Dedinhos no teclado, 1 minuto, já voltamos, participe. Voltamos para a interação. Vamos aqui pegar a resposta do professor André. Ele trouxe aqui a resposta do seu estudante, que ele diz, sim, pode ser considerado como um processo de globalização, porque as navegações realizavam e proporcionavam a realização de conexões e expansão global do comércio. Perfeito, ótima resposta aí. Legal essa resposta aí dada pelo professor. Realmente é isso, é o que a gente viu. Mesmo não tendo esse conceito de globalização na época, as características aí são bem próximas do que a gente utiliza no dia a dia hoje com o comércio mundial. E observamos que reinos, né, soberanos em cima de outros reinos aí que são até europeus, tá? Mas que havia uma soberania até pelo acúmulo de riqueza. E, logicamente, todo esse acúmulo de riqueza, uma organização política, organização de leis, fez com que a Inglaterra fosse lá o berço da Revolução Industrial. Então, quando a gente fala na primeira Revolução Industrial, a gente acaba relacionando, né, a característica dela principal com a Inglaterra, né? Então, mesmo tendo lá a Espanha e Portugal, todo aquele processo, né, de acúmulos de riquezas vindos da América, a Inglaterra se sobressaiu por outros aspectos, principalmente com a questão aí das manufaturas que eram trocadas por ouro e prata dos portugueses e dos espanhóis. Vamos lá para a próxima tela que a gente vai entrar na segunda fase. Então vamos lá. Ó. Segunda fase entre os séculos 18 e 20, né? Primeira Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos as máquinas, né? Uma produção mais coletiva, né? Nas fábricas, né? Já um processo diferente do que acontecia aí no começo da Primeira Revolução Industrial e até antes mesmo dela. Todo esse processo vai gerar o quê? Fontes, principalmente fontes de energias diferentes do que a gente utilizava na primeira revolução, que era o carvão mineral, né, que abastecia aí as fábricas. Então vamos lá,
Nós temos lá a eletricidade e o petróleo como fontes de energia, o automóvel e o ferro, que era utilizado muito, foi substituído pelo aço. Então, é uma característica aí da segunda revolução industrial. Vamos lá para a próxima tela. E aí, quando eu falo em segunda revolução industrial, nós temos meios de comunicações. Né? Meios de comunicações antigos que muitos alunos aí não devem nem ter vistos. Né? A questão aí do telefone, do rádio, televisão e do telégrafo, mas que já aparecem aí. Isso é interessante retratar. Vamos lá para a próxima tela. Desculpa. Aí aparecem aí os principais países, então não tem mais só a Inglaterra. Nós temos aí a França, a Alemanha, a Itália, os Estados Unidos na América e o Japão na Ásia. Então vejam que a industrialização ela vai para outros continentes e para outros países, porque é o reflexo desse processo que começa nas grandes navegações. Infelizmente o tempo acabou, entre aí no Saiba Mais, desculpa, nós vamos ter aí um vídeo que vocês podem entrar, Consequências da Revolução Industrial, o Mundo Material, episódio 1. Tá? Que é muito legal esse vídeo, apesar dele ser legendado, mas dá para entender perfeitamente. Obrigado aí pela participação do chat, obrigado pela participação da aula, obrigado, professor Carlos, por mais essa parceria, até a próxima. Gente, final, acabou a aula, continue estudando. Tchau.